De Geologia Estrutural para Engenharia de Minas. Nessa aula a gente vai ver deformação e mecânica de rochas. Então, dando uma passada geral no cronograma de como foi distribuída a matéria, a gente viu uma parte de introdução e focou muito em projeção estereográfica e vimos depois algumas coisas sobre diagrama de Roseta e começamos a arranhar a paleotensão. Vamos entrar em paleotensão mais para frente. A última aula foi de conceitos básicos sobre tectônica e agora a gente entra nessa quinta aqui, que é tensão, deformação e mecânica de rochas. Então, começando algumas coisas voltando, né? O que é a deformação? Como já foi dito antes, deformação ou strain é a mudança no tamanho da forma do corpo, que pode ser de diversas formas, seja rotação, translação, cisalhamento, mudar de volume, qualquer coisa nesse sentido. Algo a se lembrar, a deformação ela é influenciada por pressão, temperatura, composição do material, presença de fluido, trama cristalina, como o material está arranjado, e uma organização geral, se a gente tem alguma estrutura pretérita. E aí, para entender o que causa essa deformação, né? Como que a rocha, esse material tão sólido, vai se comportar de uma maneira tão fluida. E aí, a gente pensa na rocha, como já foi dito antes, num conjunto de partículas, e essas partículas a gente vai pensar nessa deformação na escala de grão. Com isso vai depender muito da composição da rocha, eu vou falar disso mais para frente. Lembra dessa parte da composição influenciando na deformação, que eu vou citar sobre 3 minerais principalmente, o quartzo, o feldspato, muito na crosta, e ainda tem a olivina, que vai influenciar muito nisso. Bem, então, a deformação ela vai estar associada à posição das partículas antes e depois do esforço, e a mecânica que a gente vai entrar hoje vai ajudar a entender como que elas se moveram, como que se deram essa força, esse esforço. Então, a ideia da aula é entender a dinâmica, que vai estar diretamente associada com os esforços envolvidos, é a resistência desse material, do que esse material é formado. Então, vamos começar entendendo o que é esforço. O esforço, se for pegar a etimologia, ele vem de latim, ex fortiare, que quer dizer ex, que é fora, e fortis, que é força, ou seja, uma força externa. O esforço, quando a gente pega fora da etimologia, a gente também pode chamar ele de estresse. Ele é o resultado da ação de uma força aplicada numa determinada área. Então, quando a gente espalha a força numa área maior, a gente diminui o esforço. Quando a gente reduz a área, o mesmo esforço vai causar ali um dano maior. Então, o esforço ele vai ser o estado que a tensão propicia uma deformação, uma movimentação, uma cinemática, e vai resultar numa geometria determinada da rocha. Então, graças ao esforço que a gente vai ter uma deformação e pode ter uma nova geometria, um novo arranjo na rocha. O esforço ele é diretamente proporcional à força. A força é uma grandeza vetorial e ela vai causar a deformação nesse corpo. Essa força pode ser de contato, igual está apertando esse bichinho de borracha, ou ela pode ser de campo. Não precisa ter contato. Por exemplo, a força gravitacional ela não tem um contato direto, mas ela é uma força muito marcante. A força eletromagnética também é muito marcante. Dando um zoom aqui, quando a gente tem uma força tangencial, ocorre um cisalhamento. E esse cisalhamento ele sempre pode ser dividido. A gente vai dividir esse cisalhamento, que é o principal aqui, essa força de aperto, por exemplo, a gente vai dividir ela num componente normal e num componente que vai ser cisalhante. Sempre a gente precisando de um plano de referência para colocar esse componente normal e o componente cisalhante. Sempre que a gente for decompor o esforço, agora aqui vai ficar um pouco mais fácil de ver, a gente tem que levar em consideração a área. Por exemplo, aqui eu estou colocando um esforço em cima de um plano, esse plano é o 1, porém o meu plano é esse segundo aqui, ó. Apesar do meu esforço estar atingindo diretamente aqui, a minha deformação, repara que aqui eu estou tendo uma quebra, então a minha deformação cisalhante está nesse plano aqui. Essa área 2 aqui é muito maior do que a área 1. Isso dá para ver nitidamente, porque a gente está fazendo um corte transversal nesse cilindro aqui. Então, essa área aqui, essa área 2,
é a que a gente precisa levar em consideração na hora de ver o esforço. Porque apesar dele estar atuando aqui, a deformação está ocorrendo aqui, ele está se espalhando por toda essa área. Então, aqui a gente vai ter tanto a força normal, quanto a componente cisalhante, que é essa aqui, Fs, que seria a força do shear, a força do cisalhamento. Então, a força é o vetor, o esforço é esse vetor dentro de uma área. O esforço é o vetor força aplicado numa área, nesse caso, aplicado na área A2. A força que vem aqui, ela vai ter o componente normal dela, perpendicular à área, e o componente cisalhante dela, que é o que está ocorrendo esse deslizamento aqui. A gente tem a representação do elipsoide de tensão. Essa é uma figura de uma aula do professor Eduardo Salamuni, de Geologia Estrutural. Então, em geral, dentro de um grande corpo geológico, a orientação do estresse vai variar de um lugar para o outro, vai depender de vários fatores. Qual que é a espessura da crosta, qual que é a reologia do material, a gente já vai entrar em reologia daqui a pouco. Qual que é a natureza das estruturas pretéritas? Então, assim, eu já tenho descontinuidade? Eu já tenho uma foliação marcada? Eu já tenho uma fratura, uma família de fraturas bem marcada? Tudo isso vai influenciar nos fatores de como o meu corpo geológico vai agir ante o estresse. Então, essa variação de espessura, reologia, natureza do material é conhecida como o campo de tensão. Ele pode ser representado e analisado pelo diagrama da trajetória do estresse. Então, no diagrama, que é esse aqui, esse elipsoide de tensão, as linhas mostram uma variação na orientação do estresse, sendo que σ1, que está aqui como maior, é a direção de estresse principal. E ela vai ser sempre perpendicular a σ3, que é o estresse mínimo, que é o estresse, a menor deformação possível. Não necessariamente a menor deformação, mas o menor estresse possível, a menor força. Então, assim, cada ponto de um objeto geológico, o campo de tensão vai ser representado por um sistema de 3 eixos, que são na letra grega sigma, onde a gente vai ter σ1 como a força maior, σ2 como a secundária e σ3 como a força menor. Então é uma ordem decrescente de tensão, σ1 a maior vai decrescendo para 2 e decrescendo para 3. Essa daqui é a representação gráfica, é um elipsoide de tensão. Então, por exemplo, se eu tenho uma força que é puramente gravitacional, o σ1 vai ser a gravidade, vai ser a força-peso, ele vai estar aqui na horizontal. Por outro lado, se eu estou achatando o meu material devido à gravidade, eu estou empurrando ele para baixo, o meu σ3 vai ser ortogonal, vai ser a parte onde ele está relaxando, onde ele está espalhando. E o σ2 vai ser a força intermediária. Não necessariamente σ1, 2 e 3 precisam ser diferentes. De acordo com as tensões aplicadas no nosso elipsoide, ele pode ser isotrópico, inclusive. Eu posso ter algum ambiente que, graças à pressão de fluido, está equalizando tudo. Posso ter σ1 igual a σ2 igual a σ3. É raro. Eu posso ter coisas mais anisotrópicas ou então oblatos. Quando eu vou entrando para a parte anisotrópica, eu diferencio σ1, 2 e 3. Se eu tenho σ1 igual ao σ2 diferente do σ3, que no caso o σ3 seria o menorzinho, a gente vai ter algo oblato. Se for o σ1 maior que o σ2 e 3, sendo 2 e 3 iguais, a gente vai ter algo prolato. Isso é simplesmente uma nomenclatura para dizer quando eu tenho a variação nas minhas tensões. Além do elipsoide de tensão, outra coisa que é interessante vocês guardarem é que existe o elipsoide de deformação. Nesse caso do elipsoide de deformação, os eixos são representados por x, y, z, que vão variar de acordo com o estresse que é aplicado na rocha, com o estresse que é aplicado no meu corpo. Essa é a representação, esse é o meu elipsoide de deformação. Colocando então um ao lado do outro, um elipsoide de tensão, onde eu tenho um σ1 principal nessa orientação, vai gerar um elipsoide de deformação,
onde essa orientação vai ser o meu maior encurtamento. Se eu tenho o sigma 3, que é nessa orientação, ou seja, o sigma 3 é o lugar do meu relaxamento, é o lugar onde eu tenho menos esforço para espremer. Então, acaba que meu corpo vai ficar alongado de acordo com o meu sigma 3 aqui. E o sigma 2 é a região intermediária. Então, aqui está a relação de um elipsoide de tensão e o que ele geraria dentro do elipsoide de deformação. Uma comparação aproximada para entender. Então, onde eu aplicar minha maior tensão, onde eu comprimir mais, isso vai se mostrar no elipsoide de deformação como um encurtamento do eixo. Nesse caso, eu tive um encurtamento nessa orientação aqui, porque o sigma 1 está aqui. O sigma 3 vai indicar o meu relaxamento. O sigma 3 vai ser a menor força de todas. Ele vai estar esticando aqui o meu elipsoide. Ok? Então, continuando, o esforço e a deformação dependem diretamente de propriedades físicas da rocha, que vai depender também da pressão e da temperatura. Então, uma rocha, ela se fratura a baixas temperaturas, deixa eu tirar aqui. Uma rocha que se fratura a baixas temperaturas, ela pode fluir, igual aqui em cima, está fluindo um fluido bem viscoso, simplesmente porque está em alta temperatura. Quando esse fluido reduzir a temperatura, ele vai cristalizar. Quando ele cristalizar, ele vai estar sujeito a se fraturar. Então, olha, o exemplo da lava é perfeito, que ele mostra como que o aumento da temperatura muda completamente a reologia, a resistência à deformação de algum material. Então, nesse caso, a gente tem o fluido viscoso, que é uma lava, não sei exatamente a composição, pode ser basáltica, ou riolítica, ou andesítica, não sei qual que é, mas ela flui perfeitamente, é um fluido viscoso, tranquilo, em alta temperatura. Quando se cristaliza, a gente já consegue até ver aqui alguns tipos de estruturas que começam a ser cristalizadas. Esse tipo de estrutura a gente não consegue reconhecer no fluido, porque ele está se deformando constantemente. A partir do momento que cristaliza, eu posso inclusive fraturar essa rocha. Então, isso é para dizer que o esforço e deformação vão depender diretamente das propriedades físicas. Então agora a gente entra para entender o que é reologia. Reologia é um termo que a gente usa para entender, estudar o comportamento físico das rochas ante a deformação, ou seja, como que cada material, como que cada corpo vai absorver aquela deformação. Isso é a reologia. Reologia, só para trazer a etimologia também, ele é do grego transliterado, que reo é fluir, reo, né? Reo de reologia é fluir. Então é o estudo desse fluido. O que a gente vai pegar aqui então, lembrando que a gente já viu essa divisão antes, aqui é a crosta superior, intermediária e inferior. A gente tem uma parte onde a rocha se comporta de maneira plástica, uma parte transicional e uma parte onde a rocha se quebra. A gente tem o domínio rúptil, o dúctil e um domínio transicional. Então agora vamos entender um pouco sobre a reologia, como que essas propriedades mecânicas vão refletir em cima da minha rocha de acordo com cada nível crustal que eu tiver. Então, uma coisa para se entender, uma mesma rocha pode ser deformada de maneira plástica, ou seja, dúctil, ou seja, estar em um ambiente a cerca de 15 ou mais quilômetros de profundidade e, por exemplo, se dobrar. E essa mesma rocha pode se deformar de maneira rúptil quando ela for exumada, quando ela for denudada, ou seja, quando eu começo a erodir tudo que está em cima, ou então quando eu faço uma falha de empurrão e levo o meu material lá para cima, ou quando eu tenho uma falha reversa e eu movimento blocos trazendo algo que estava lá embaixo aqui para cima, tudo isso pode levar uma rocha que estava a 15 km de profundidade, se deformando de uma maneira plástica, para a superfície. Quando chega na superfície, ela vai estar exposta a novas condições de pressão e temperatura. Com isso, ela pode, por exemplo, se quebrar. Aqui é uma foto maravilhosa. A gente tem uma rocha dobrada,
isso é uma rocha gnáisica, que a gente vê até aqui uns fenocristais ou agregados quartzos feldspáticos. Ela está dobrada de uma forma dúctil, ou seja, uma deformação plástica, e tem uma falha cortando ela de fora a fora aqui, ó, de forma fantástica. Ou seja, essa rocha claramente ela já precisou passar por dois processos deformacionais, porque ela precisou de uma deformação dúctil e precisou de uma deformação rúptil aqui, ou seja, níveis crustais muito distintos. Uma outra coisa que na zona transicional, alguns minerais vão agir de forma rúptil, outros ainda podem estar na forma dúctil. Essa foto já mostrei antes, é bem interessante que aqui eu tenho um feldspato todo quebrado, ou seja, agindo de forma rúptil, enquanto a minha matriz, que é composta principalmente por minerais micáceos, ela forma essa estrutura planar, bem dúctil, bem plástica. Então isso é para ficar na cabeça, o rúptil, o dúctil vai depender do material, vai depender do meu nível crustal também, das condições de pressão e temperatura que minha rocha está submetida. Falando em níveis crustais, a gente tem que pensar então em três minerais, igual citei antes. A gente vai falar na crosta sobre quartzo feldspato e na olivina quando a gente entrar no manto. O quartzo, ele começa a agir como algo rúptil por volta de 300 a 350 graus. Ou seja, quando eu chegar em 10 km de profundidade aproximadamente, o quartzo vai começar a agir como algo rúptil. Por outro lado, o feldspato começa a agir como rúptil em 500 graus. Isso quer dizer que eu estou na minha crosta aqui, enquanto o feldspato aqui embaixo já começou a agir de forma quebradiça, o quartzo só vai começar a agir de forma quebradiça aqui em cima. Então, esses dois minerais, eles mandam muito no estilo de deformação da minha rocha. O que manda muito no manto, que a gente vai ver principalmente em rochas ultramáficas e questões de rochas que não são comuns nessa crosta silicatada, mas vão para um manto que não vai ter mais tanto alumínio nem tanta sílica assim, vai ser a olivina. A olivina ela vai de uma forma rúptil até cerca de 50 km, é bem para baixo mesmo. Aqui são gráficos bem interessantes. Isso mostra a lei de fluxo de cada material que controla a deformação de acordo com o nível crustal. É bem interessante, olha só. Aqui está onde tem a quebra para entrar de forma rúptil. Aqui em todos os eixos é a profundidade. Em um dos gráficos aqui eu mostro o quartzo, como ele se flui até ele começar a ficar quebradiço. O feldspato, de acordo com a quebra da minha... Aqui eu vou só, conforme eu vou subindo aqui no eixo Y e conforme eu vou andando aqui no meu eixo X, eu vou aumentando minha força e vou denudando minha rocha, vou chegando mais próximo da superfície. Então aqui, por volta de 10 km, o quartzo rompe, por volta de 15 a 20 o feldspato quebra e a olivina por volta de 50 km. Essa linha azul mostra o limite rúptil. Aqui o aumento da minha força em um ambiente que seria úmido e em um ambiente que seria seco. Aqui embaixo o domínio da olivina, onde ela age de forma plástica até chegar a um ponto que ela se quebra e começa a absorver mais a deformação, porque aí você começa a quebrar todo o seu material. A mesma coisa para o feldspato, a mesma coisa para o quartzo. O que é interessante reparar, olha que quando eu coloco um fluido, ou seja, eu altero a composição ali do meu material, como que eu consigo absorver muito mais deformação, tanto no feldspato quanto na olivina. No quartzo é pouco, mas ainda assim eu consigo variar nessa absorção da deformação. Agora vamos entender como que tempo e deformação vão agir de acordo com esses materiais. Então aqui, olha só, isso é bem interessante. Eu estou colocando diversos conceitos aqui agora que são coisas que a gente vai aplicar nas aulas para entender fraturas, para entender foliação, para entender dobras, para entender falhas. Olha como é que essa parte é interessante.
Aqui eu tenho diferentes tipos de material, eu tenho minha força ou minha tensão pela deformação, e eu tenho aqui a deformação pelo tempo. Então aqui é um tipo de material, aqui é um tipo de material que está representado por uma mola, que é a deformação que a gente vai chamar de linear elástica. Esse tipo de deformação ela dá uma resposta instantânea ao estresse, ao esforço, e ela não é permanente, ou seja, a partir do momento eu estou puxando minha molinha ou minha gominha de cabelo, por exemplo, eu vou puxando, deformando. Eu não cheguei no meu limite elástico. Isso quer dizer que quando eu solto, ela retorna à posição inicial. Então, isso é representado aqui no gráfico. Eu tenho a minha força pela minha deformação, elas vão subindo proporcionalmente. Aqui eu tenho a minha deformação pelo tempo. Enquanto eu estou aplicando força, eu estou deformando. A partir do momento que eu parei de aplicar, minha deformação cessou. Então, esse é o tipo de deformação linear plástica. Eu começo a deformar algo, quando eu cesso minha força, ela consegue ainda voltar ao estado inicial. Nesse segundo aqui, que a gente está representando por um pistão, é o que chama de viscoso. Então tem uma taxa progressiva que vai mantendo e quando termina, eu continuo com a minha deformação final. Pode ser uma fratura, pode ser uma falha, pode ser uma dobra, pode ser dúctil ou rúptil. Ela não é instantânea, mas é cumulativa e ela é irreversível e permanente. Então, conforme eu vou puxando aqui o meu pistão, eu vou deformando continuamente. Quando eu chego no tempo final da minha deformação, eu soltei meu pistão, a minha deformação se mantém. A minha deformação é permanente. Então, repara como tanto em A quanto em B, a minha deformação é linear. Ela cresce com a força. Em B, ela se mantém devido à natureza viscosa. Em A, como é uma deformação linear e elástica pura, a partir do momento que eu paro a minha tensão, ela retorna ao estado inicial. Finalmente, em C, eu tenho algo que é perfeitamente plástico, onde a deformação é constante, é como se fosse um arraste. A gente vai ver uns exemplos disso em aulas mais para frente. Mas o estresse, a partir do momento que eu dei o arraste, eu deformei, minha deformação se mantém, ela é permanente também. Logicamente que na natureza a gente não vai achar um modelo único. Por que a gente não vai achar um modelo único? Porque nossas rochas são feitas de feldspato, de quartzo, de micas, tudo isso vai diferenciar muito. Nossas rochas se deformam em temperaturas diferentes, em pressões diferentes, então é impossível a gente encaixar em um modelinho único desses três. Aqui estão diversos exemplos, onde o corpo vai se comportar sempre como uma junção de um ou mais endmembers. Então, só para exemplificar, dificilmente ele vai ser puramente plástico. Ele pode ser elástico plástico, ele pode ser viscoso e plástico, ele pode ser viscoelástico. Pode ser uma variação enorme, juntando diversos desses elementos, diversos destes endmembers aqui, de tipos de deformação distinta. Ou seja, o meu corpo ele pode começar a se deformar e a partir do momento que eu cessei meu esforço, ele retorna um pouco, mas ele mantém um pouco da sua deformação. Ou seja, ele se postou como algo viscoelástico, em um dos exemplos. Algo interessante a se levar em consideração que, como uma rocha, a gente tem camadas de às vezes com comportamento viscoso e outras com comportamento plástico. Olha só, esse é um tipo de estrutura que chama Budan. Maravilhosa. Aqui eu tenho veio de quartzo, que ele está sendo quebrado e ele está sendo envolvido, isso daqui é o que a gente chama de pescoço ou neck do Budan, por esse material que está agindo de uma forma plástica. Então aqui eu tenho um comportamento rúptil e um comportamento dúctil aqui do lado. É bem interessante, olha só. A gente vai ter que levar diversos fatores de reologia para saber por que minha rocha está agindo assim. Por que
que essa rocha aqui ela está se dobrando enquanto essa rocha aqui está se rompendo. O que está afetando a reologia do meu material? Que uma parte está fluindo plasticamente e a outra está se quebrando de uma forma rúptil. Para isso, a gente vai ter que levar em consideração fatores extrínsecos e intrínsecos. Os fatores intrínsecos, ou seja, que estão dentro do meu meio, que vão afetar diretamente a minha reologia, a gente vai ter presença de fluido. O limite da plasticidade, o limite de resistência, o esforço máximo, vai diminuir muito com a presença de soluções. A partir do momento que eu coloco um fluido, ele auxilia, é como se ele estivesse catalisando, como se ele facilitasse o deslizamento e a absorção da deformação. Então, uma mesma deformação vai exigir esforços muito menores se a rocha portar soluções, se tiver, por exemplo, algum tipo de hidrotermalismo. E ainda tem outra, vai depender muito da composição do fluido. Se um fluido é silicoso, se é carbonático, seja qual for a composição dele, vai variar também qual que vai ser o impacto disso na minha deformação. Quanto mais fluido, mais fácil deformar. Segunda parte, anisotropia estrutural. Quando eu já tenho uma descontinuidade, é muito mais fácil deformar ali. Isso tem até um conceito que chama herança tectônica, que vem do Wilson, que ele fez no leste dos Estados Unidos, nos Apalaches. Ele definiu esse conceito em regiões que se abrem e fecham exatamente no mesmo lugar. Exatamente, já tem uma descontinuidade ali, é mais fácil deformar se eu já tenho uma descontinuidade pretérita. Terceiro fator intrínseco, heterogeneidade litológica. É como nesse exemplo aqui. Fantástico, eu tenho materiais com reologia distinta, gerando estruturas diferentes. Essa variação na viscosidade, ou podemos chamar de viscosidade relativa entre algo que se quebra e algo que se dobra, entre algo que se deforma plasticamente e algo que se quebra ruptilmente, pode se chamar também de competência. A rocha mais competente é a rocha mais viscosa. A menos competente é a mais fluida. Então, nesse caso aqui, o quartzo ele é muito competente. É difícil dobrar ele, mas quando você consegue, você quebra. É difícil deformar. Quando você vai levando, levou num ponto que ele se quebrou. A rocha menos competente é a que absorveu, mais a deformação. Nesse caso, é a rocha que está fazendo esses pescocinhos aqui, esses necks. Falamos então dos fatores intrínsecos, presença de fluidos, presença de estruturas pretéritas e heterogeneidades litológicas. Agora vamos olhar também os fatores extrínsecos, fatores externos à minha rocha. A gente vai ter a pressão confinante, materiais muito rígidos podem se tornar dúcteis quando a pressão confinante é muito grande, ou seja, quando eu vou mais para baixo da minha litosfera, um esforço diferencial vai ser necessário para gerar a mesma deformação, para produzir a mesma deformação. Quanto mais pressão eu colocar, mais dúctil o meu material vai ficar. Eu vou descendo na minha litosfera, o material começa a se deformar de uma forma mais plástica. E isso encaixa diretamente na temperatura. Uma temperatura muito alta vai facilitar a minha deformação também. Finalmente, o tempo de aplicação do esforço. Quanto maior o tempo de aplicação do meu esforço, mais dúctil será a minha deformação. Se eu vou fazendo lentamente, com pausas, que é um fenômeno bem comum na natureza, é difícil acontecer coisas catastróficas, acaba que eu consigo, por acréscimos infinitesimais, ir deformando minha rocha, pelo menos numa larga escala, de uma maneira dúctil. Logicamente que quando eu vou dando zoom até chegar numa escala intracristalina, eu posso ver toda essa quebra escalonada ali dentro. Então, recapitulando os fatores extrínsecos, pressão, temperatura e tempo de aplicação do esforço, e os fatores intrínsecos, que vai ser a presença de fluido, as anisotropias estruturais e as heterogeneidades litológicas. Aqui um exemplo bem genérico de como a tensão e a deformação vão agir. Aqui eu tenho um comportamento elástico, um limite onde eu vou aplicando uma tensão continuamente, minha deformação vai sendo proporcional a ela até eu romper esse limite proporcional. Ou seja, eu rompi minha primeira barreira e aí eu vou precisar de aumentar menos a minha tensão
para gerar muito mais deformação. E quando eu rompo o meu limite elástico, perdão, nesse pedacinho aqui, aí é que realmente fica muito mais fácil eu conseguir aplicar a minha deformação. Se eu rompo o limite também e começo o comportamento plástico aqui, eu agilizo muito a minha deformação até que eu chego num ponto de ruptura onde eu vou precisar de menos tensão para continuar a deformação indefinida da minha rocha. Esse é um exemplo bem genérico, tem na parte de Geologia Estrutural do professor Eduardo Salamuni, é um material que eu vou deixar disponível no Moodle também. Vamos acabar agora essa aula para falar um pouco sobre mecânicas de rocha, entrando na parte do círculo de Mohr e depois vou falar de alguns conceitos a mais também. Valeu!